Olha, a gente já está pertinho de sextar, viu? Daqui a pouquinho a gente vai sextar com gosto. Mas antes, a gente vem aqui para uma conversa que começa como um café entre amigos e termina num mapa de memórias. E é para isso que a gente vai receber hoje a jornalista e escritora Flávia Brás, para falar um pouquinho do livro que a colocou entre os 10 finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. A Flávia é autora e repórter com trabalhos em crônicas e investigações, e vem dividir com a gente seu processo de escrita, as fontes de inspiração e o que essa indicação significa para a sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Flávia. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Oi, tarde. Estamos sim, é um Flávia, prazer recebê-la aqui, Flávia. Vamos começar pelo seguinte, você pode contar para o público como que surgiu a ideia central do livro O que Resta a Partir Daqui e o que, na vida real, mais motivou você a escrever essa história? Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de vir aqui falar do livro, falar de literatura. Bom, o livro ele nasce de um curso que eu fiz no Instituto Vera Cruz, é um curso de uma pós-graduação de formação para escritores, e lá a gente tem uma série de entregas, tem um trabalho final que a gente tem que transformar num projeto, pode ser um livro de crônicas, um romance, uma peça de teatro. E embora meu lugar mais confortável de escrita sempre tenha sido a crônica, acabou que essa história foi surgindo ali e acabou se apresentando como algo maior e mais longo e a coisa foi se desenvolvendo. Então, o princípio foi esse. Eu costumo dizer que essa é uma história que nasce a partir dessa voz narrativa e não da vontade de contar efetivamente uma determinada história. Essa história foi acontecendo, mas eu acho que o meu primeiro encontro foi com a voz dessa mulher. Esse é um livro narrado em primeira pessoa por uma mulher, uma protagonista, que tem por volta de 40 e poucos anos, e vai empreendendo um diálogo muito próximo com o leitor. O livro é marcado por uma linguagem bastante oral, então, de fato, como se ela estivesse tendo uma conversa com o leitor, e ela vai contando trechos da infância e vai tendo lembranças e, ao mesmo tempo, enganchamentos com a vida atual dela. Ela trabalha como cuidadora de idosos, tanto numa casa de repouso como numa casa de família também, e o leitor vai entendendo ao longo do livro por que ela foi trabalhar nesse local. Enfim, ela tem algumas coisas do passado para se haver, e isso vai sendo revelado ao longo do livro. Por uma questão da própria organização dela, ela tem uma voz muito ácida, tem uma camada de angústia, de dor ali, que fica muito evidente, portanto, isso fica muito evidenciado no próprio jeito que ela escolhe contar essa história, um ritmo bastante acelerado, uma verborragia mesmo, como se ela despejasse em cima do leitor tudo isso, assim, uma forma, talvez, que ela tenha encontrado de elaborar, de entender, de se haver com essa história mesmo. E aí, essa linguagem é marcada por pouca pontuação, até para mimetizar um pouco a respiração e o ritmo do que ela está sentindo e como essa história atravessa ela. E ele acontece em 4 tempos distintos, portanto ela volta para essa infância em diversos momentos, e aí essa voz narrativa se alterna e se altera, então, a depender da idade dela, porque ela volta mesmo e conta a história como se ela voltasse no tempo e revivesse algumas dessas histórias, dessas tragédias. Era uma história marcada por muito abandono e tragédias familiares importantes, que marcam essa personagem bastante. E a partir do momento que ela vai tendo lembranças, esse tempo do passado vai se conectando ao tempo atual, que o leitor percebe que está mais perto de onde essa narradora está contando essa história. Também fala do trabalho dela nessa casa de família, na casa de repouso, e tem em paralelo uma história de uma espécie de uma perseguição, que também o leitor vai descobrindo ao longo do livro do que se trata, e as coisas vão se conectando durante o processo. Mas acho que o mais importante para dizer dela é que, primeiro, por ser uma mulher, é muito interessante, acho que não é tão comum a gente ver na literatura brasileira, na literatura contemporânea, mulheres com a possibilidade de terem um discurso mais raivoso, mais duro, mais árido, e eu acho que esse é um livro muito marcado por essa linguagem e por essa mulher que tenta, junto ao leitor, ao processo de contação de história dela, resolver e se reconectar com a própria história. Para concluir essa primeira etapa, é uma personagem que não revela seu nome, e esse é um traço importante porque também diz muito a respeito dessa mulher que não se autoriza, né? Não nomear, não dar nome, é algo que marca uma característica muito, muito importante. Então ela passa 200 páginas sem a gente saber como ela se chama. Deixa eu te falar uma coisa, você, no seu livro, você fala de uma cuidadora que trabalha com idosos, mas que ela não tem muita afinidade, não gosta muito de idosos,
e tem umas relações até conflitantes. Agora, esse livro é um romance, evidentemente que é uma ficção. Agora, você tem histórias com alguma cuidadora, você acompanhou alguma cuidadora na vida real, e depois transformou essa obra literária? Quer dizer, tem alguma coisa que funda aí a ficção com a realidade? Germano, é difícil, tem algumas coisas da escrita, né, que são da ordem do insondável, né? Quanto que essa história é sobre mim? Nada. Quanto que essa história diz respeito às minhas vivências? Talvez um monte de coisa, né? A gente é um percurso difícil de a gente tocar, atingir, o que não significa dizer que eu judio de idosos e maltrate idosos pelas ruas, mas ela não parte de nenhuma história que eu gostaria de contar e nada que eu tenha vivido, embora eu tenha tido, sim, um contato com casa de repouso em decorrência dos meus avós, que chegaram a morar numa casa durante anos. Mas não tem nada a ver com eles, nem parte dessa... Eu acho que essa vivência lá me ajudou um pouco a construir cena, pensar um pouco nesse ambiente, né, voltar para esse lugar, mas só isso. Acho que é como um aparato, um instrumento de auxílio para a construção disso, né? Mas eu acho que o mais importante, a gente não consegue muito, embora assim, né, eu tenho tido a experiência agora, dizer que a gente faz um processo de elaboração do que acontece para a gente, às vezes através da escrita. Então isso talvez eu já tenha feito durante o processo da escrita do livro, foram 2 anos escrevendo esse livro. E agora eu estou tendo a oportunidade de um segundo momento, que é tangibilizar, falar, botar a borda do processo de escrita. Então também muita coisa eu estou elaborando agora, quer dizer, eu estou me dando conta agora, eu estou tateando agora, eu estou interpretando agora, refletindo agora, porque realmente é um processo absolutamente solitário, né, esse processo de escrita. É um processo que muitas vezes ele não se explica, não é a minha profissão principal, eu sou jornalista, trabalho com comunicação, então o processo de escrita, ele se dá tendo que se encaixar na minha rotina, na minha profissão, então foi muito interessante, inclusive, porque o processo final foi a necessidade de a gente corrigir um pouco essa voz, porque a Flávia que começou a escrever esse livro não foi, obviamente, a Flávia que terminou de escrever, e aí para o leitor isso não pode ter diferença nenhuma, não pode ter ruído nessa voz narrativa, porque a personagem, afinal de contas, é a mesma. Mas, enfim, na literatura, essa é uma discussão bonita e permanente e bastante atual, inclusive, sobre o que é verdade, o que é mentira, mesmo o que a gente chama de autoficção, ou seja, nos livros que são autobiográficos, a gente hoje entende que também tem um tanto de ficção, porque na medida em que a gente vai contar qualquer coisa, a gente já não está contando efetivamente o que aconteceu, mas uma interpretação do que aconteceu. Então, enfim, eu acho que quando eu olho para esse livro, eu gosto de pensar que é uma história que chegou até mim, essa voz narrativa queria contar essa história, é uma mulher que fala dentro da sua lógica, da sua organização psíquica, conseguiu se organizar dessa forma, então acho que é uma história que não poderia ter sido contada de outro jeito, e a minha preocupação o tempo inteiro era tentar, de fato, escutá-la, né, para entender de que forma ela queria narrar esses acontecimentos, e tentar levar para o leitor uma mulher complexa, né, com defeitos, qualidades, buscando um pouco se conhecer, se entender. Eu acho que um pouco do que somos nós todos, né? Acho que é um livro que fala muito de inícios, mas de recomeços, muito da necessidade de a gente se haver com o que acho que todos nós temos de lidar, né? Que são os restos. Acho que o título traz muito isso, né? O que resta a partir daqui. E aí acho que o leitor fica se perguntando onde é aqui, né? O que resta a partir daqui do ponto final do livro, o que resta a partir daqui de alguns dos vários acontecimentos que vão se dando ao longo da vida dela. E, e aí os retornos que eu recebo tem sido interessante escutar como esse livro também passa a ser um outro livro na medida em que ele é lido por uma outra pessoa e aí vira qualquer outra coisa. E esses relatos são muito interessantes de como essas leituras têm atravessado as pessoas de maneira absolutamente distintas, mas em geral é uma personagem que, apesar de muito odiada em diversos momentos, rejeitada, difícil de compreender, ela também é acolhida em muitos outros. Então, é bom imaginar que as pessoas estão também dando uma oportunidade para ela. Acho que é interessante pensar nisso. Bom, então por mais que você tenha colocado essa personagem apenas como uma inspiração, né, para a sua obra, do jeito que você fala, ela existiu, ela existe, né? Ela contou a você facetas do trabalho dela, da relação dela com os idosos, né? Que nem sempre é uma relação fácil, porque
um cuidador normalmente tem que ter assim, uma dedicação quase que integral a esse idoso, porque o idoso fica praticamente ali na mão dessa cuidadora, porque ele não tem, normalmente ele não tem o respaldo que ele podia ter, muitas vezes da família que o abandona, ele tem grandes dificuldades de viver sozinho ali, sem uma outra pessoa dando apoio a ele. Então, quer dizer, esse drama da cuidadora e seus idosos também é uma coisa que você destaca bem no livro. Eu acho que é interessante a gente pensar nesse lugar do cuidador e dos cuidados, acho que é uma discussão super atual, desses espaços também, né, cada vez mais necessários, porque a gente está caminhando para o envelhecimento da sociedade mesmo, e assim, é um lugar em que, na melhor das hipóteses, todos nós vamos chegar, né? Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. A gente vai depender das pessoas, né? Se tudo acontecer bem, é onde a gente vai chegar. É um livro ficcional, ele não tem nenhuma intenção de propor nenhum debate, nem reflexão nesse sentido, ou entregar qualquer resposta, porém, claro que a gente para pensar nisso, né? E às vezes a dureza do livro está exatamente, você colocou super bem, quer dizer, uma pessoa que chega numa determinada idade, dependendo quase que 100% do outro, é um lugar de fragilidade, difícil de a gente olhar e ver alguém cometendo uma maldade, ainda que seja falando, né? Porque é uma personagem que comete muita maldade dentro da cabeça dela, né? Para não ficar antecipando muito, mas não quero que o leitor, quero que ele leia e descubra um pouco como é essa mulher de fato, mas a coisa acontece muito mais dentro da cabeça dela do que qualquer coisa. Porém, ela não tem muito filtro, então ela vai dividindo isso com o leitor, ela vai compartilhando um pouco desse sentimento, uma corda bem esticada, de um jeito muito ácido, muito duro de ver as pessoas que a cercam, e o leitor tá vendo que tem ali um idoso, um velhinho, uma velhinha que dependem dela, né? E aí, às vezes, é duro ver o jeito que ela fala, né? Com um certo distanciamento, uma falta de sensibilidade muitas vezes. Então é natural que a gente pense sobre isso, né? Eu ouvi de algumas pessoas dizendo, eu tive que parar de ler, em diversos momentos eu tive que parar de ler porque eu lembrei da minha avó que está nesse local, então eu fiquei pensando se alguém faz isso com ela. Não tem muito jeito, né? Acho que a literatura leva a gente para esses lugares, e que legal que o livro consegue fazer isso, né? Sinal que tem ali uma verdade, que eu acho que é o papel de nós que estamos produzindo uma história, é fazer com que o leitor em nenhum momento suspeite que essa história possa não estar acontecendo, porque aí a mágica toda deixa de acontecer, né? Então, sim, essa mulher existe, essa relação dela com essa senhora que ela cuida existe, o leitor vai entender depois da onde se dá, por que essa relação se dá, por que a relação é desse jeito, enfim. Mas o mais importante, eu acho que para além da questão da onde ela trabalha e tal, porque ela ser cuidadora de idosos no final das contas, um pouco contingencial para ela resolver algumas coisas que ela precisa, mas o leitor vai descobrindo isso ao longo do livro, mas eu acho que é interessante imaginar uma personagem que trabalha com idosos e não gosta do que faz, e aí é o que a gente espera, é o que você disse, né? Numa profissão como essa, a gente espera que alguém que faça isso tenha muito amor, se dedique muito a isso. Então, isso ajuda a dar um pouco de dureza para esse livro. Talvez seja um dos elementos de dureza. E acho que outro elemento de dureza pode ser o fato de você ser jornalista, né, Flávia? Porque a gente está acostumado a relatar fatos. A gente, no jornalismo, a gente não fica criando histórias. A gente relata o que a gente enxerga. Como é que foi para você esse processo de sair do relatar o fato para criar o fato? Eu sempre gostei, dentro do jornalismo, de contar histórias. Eu adorava entrevistar as pessoas, adorava... era o personagem da vida real, né? Ele não precisava ser criado. E aí acho muito bonito a ideia de ouvir a história de alguém e tentar pensar também como essa pessoa cria sua própria vida, porque é aquilo, né? A partir do momento que a gente vai contar alguma coisa, a gente já está criando alguma coisa. Essa coisa aconteceu de que jeito? Para cada um aconteceu de um jeito. É muito interessante o processo de ter irmãos, porque quando a gente conversa a respeito de coisas que aconteceram de infância, esse exercício é muito legal de se fazer, quase nunca os fatos se deram igual. Inclusive, é muito comum ouvir, não foi assim, não foi nesse dia, não foi desse jeito, fulano não estava. Mas importa pouco, né? Porque no final do dia o que importa é como aquilo te atravessou, te impactou, ficou registrado em você, inscrito de alguma maneira, criou alguma marca psíquica em você, enfim. Eu acho que o jornalismo trouxe para mim, ou aguçou, ou lapidou, a vontade de escutar,
as histórias. Eu sou uma pessoa que rouba o tempo inteiro histórias. Então, se eu estiver num restaurante, eu vou estar escutando as histórias da mesa ao lado. Se eu estiver na rua e estiver rolando uma história de duas pessoas conversando, eu vou acelerar para ouvir a história. De fato, eu me interesso por essas histórias. Eu acho que a história do outro, no final, tudo isso vai ficando registrado em algum lugar e vai ajudando a construir isso. Então, acho que o jornalismo não dá para saber o que começou primeiro, né? Quer dizer, eu fui para o jornalismo porque eu já gostava de ouvir histórias, ou o jornalismo me ajudou e me ensinou mais a escutar essas histórias. Enfim, né? Não dá muito para saber, mas eu acho que tem esse grande encontro. Embora um tenha o aspecto ficcional e o outro trabalhe na lógica e na perspectiva da realidade, de novo, a gente está falando no fato de contar histórias, de escutar as pessoas, de mostrar a realidade, seja na política, na cultura, né, nas diversas áreas. Acho que está muito associado, né? Acho que são duas áreas muito próximas, no final das contas. Não foi pensado, quando eu fazia jornalismo, nunca imaginei que eu lançaria um livro, talvez até mais na lógica de um livro-reportagem do que efetivamente de criação. Mas acho que é isso, a realidade, acho que passou a não bastar de muitos anos para cá, e acho que estou dando conta aí de reinventá-la. Acho que é mais ou menos por aí. Super te entendo, Flávia. Aliás, para quem está chegando agora, a Flávia Braz é jornalista e escritora e está contando um pouquinho para a gente sobre o novo livro dela. Eu vou te falar que eu sou igualzinha a você, Flávia. Se tiver alguém contando história no caminho, eu dou aquela acelerada, eu paro, fico quieta ali do lado para escutar. Acho que é um quesinho do jornalista, né? Essa curiosidade. Agora, como é que você avalia o impacto de estar entre os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura para atrair novos leitores e para abrir espaços para debates sobre o tema do livro? Fiquei super feliz, não esperava, porque tem gente ali que eu leio há muito tempo, que eu acompanho, uma lista com vozes, assim, de fato, muito importantes na literatura, tanto na categoria romance de estreia, tem muita gente ali que é o primeiro romance, mas já lançou muita coisa, está na estrada da literatura há muito tempo, e eu estou só engatinhando, chegando super timidamente. Então, é uma honra mesmo. Estou realmente muito feliz. E principalmente porque é isso que você disse, né? No final das contas, o que a gente quer é uma estrada para o livro, né? Hoje em dia há uma necessidade grande, os leitores cada vez mais têm tido a vontade, não sei se por um efeito de rede social, de uma valorização da imagem, de querer conhecer, né, quem escreveu a história. Cada vez mais as pessoas querem conhecer o autor, a autora, saber como foi o processo de criação, de escrita. Então, inevitavelmente, a gente acaba tendo que falar disso, aparecer, e não o meu lugar mais confortável. O meu lugar mais confortável é atrás do computador mesmo. Eu trabalho com comunicação, contando a história dos outros, não a minha. Mas se isso é importante para fazer o livro circular, para que as pessoas conheçam o livro, é isso que é o mais legal. Então, eu acho que esses prêmios, fundamentalmente, o que eles fazem é possibilitarem que outras pessoas conheçam o livro, né? Então, é uma oportunidade super legal. Também de conexões, de encontros, a literatura tem me trazido isso, então tenho conversado muito com amigos a respeito disso, né? O caminho do livro passa por encontros, por conexões, por trocas, por essa conversa que a gente está tendo aqui, por essa oportunidade de conhecer vocês e a gente bater esse papo. Então, isso tudo também é reflexo do prêmio, do Prêmio São Paulo, do livro, do caminho que ele está fazendo. Então, é muito legal. Tudo isso tem sido novo, mas extremamente gostoso e um processo bonito mesmo, sabe? Eu tô muito feliz. Você chega a dizer que o seu livro é um romance psicológico, né? Você acha que o seu livro também pensa em deixar reflexões para as pessoas sobre a parte psíquica dos personagens? Passa um pouco por aí também? Eu acho que eu procuro não encaixar, acho que a nossa tentativa é de desencaixar, mas de alguma maneira os livros acabam indo para algumas prateleiras, e acho que o que resta a partir daqui estaria nessa de um romance psicológico, porque, de novo, ele se dá muito dentro da cabeça dessa personagem. A gente é transportado para dentro da cabeça dela e convidado a acompanhar os pensamentos dela, né? Então, ele tem muita cena, tem muita coisa que acontece no exterior, mas ele parte sempre do olhar dela, né? Mesmo os diálogos que ela relata, é sempre a partir da voz dela. Então, assim, a gente tem que dar a mão para ela, mesmo que às vezes a gente não queira, porque a gente fica meio assustado com ela, tem que dar a mão para ela, porque a única pessoa que está guiando a história ali é ela.
Eu acho que ele trata muito, né, de aspectos psíquicos, da forma como essa mulher deu conta dos acontecimentos que passaram pela vida dela. Na psicanálise costumam dizer que esses acontecimentos, né, são sempre circunstanciais. Todo mundo tem traumas, tem dramas, em menor ou maior proporção, isso vai acontecer na vida de todo mundo, né. Do que se trata, de fato, é o que a gente vai fazer com isso, né. Então, o que resta a partir daqui, o que a gente vai fazer com esses restos que vão ficando e vão constituindo muito de quem a gente é, do jeito que a gente olha o mundo, como a gente, de alguma maneira, vai se havendo com essas coisas todas. Então, eu acho que o que pode ficar é, se é de novo, né, não tem pretensão nenhuma de deixar nenhum tipo de reflexão. Acho que a literatura, a arte, a ficção, ela tem que transbordar, ela tem que incomodar e permitir com que o leitor faça com esse livro, com a leitura, o que ele achar mais importante fazer, o possível de ser feito. Se ele conseguir fazer qualquer coisa, já é muito legal. Se ele conseguir se emocionar, se ele estiver com raiva da personagem e jogar o livro no chão, tá valendo, quer dizer, não tem receita. Mas acho que é muito interessante se ele conseguir olhar para essa mulher e primeiro tentar revisitar as situações e pensar que, apesar das maldades dela, né, às vezes a gente é um pouco assim também, sabe? Então eu escuto muito isso, uma certa inveja da liberdade que ela tem em dizer determinadas coisas, né? Uma mulher que diz coisas que a rigor deveriam ou poderiam ser indizíveis. Tem coisas que são mesmo, né? Mas ela diz, ela se autoriza a dizer. E aí eu acho que é uma história pautada por uma infância, uma vida de não ditos, né? Criada numa família de não ditos e que em algum momento ela resolveu dizer. De que forma, se a gente aqui vai ficar dizendo se ela deveria dizer assim ou assado, aí é com o leitor, né, eu não me cabe julgar a personagem, mas ela escolheu a forma possível dela dizer e lidar com os não ditos foi dizendo desse jeito. Então eu acho que tem essa beleza de a gente pensar como a gente lida com os nossos não ditos, né. A Vera Iaconelli fala uma coisa que é muito bacana, que é assim, o problema não é o que é dito, o problema é o não dito, e que depois vira o mal dito, né, na nossa vida. Então, o que marca, o que registra, o que inscreve trauma e drama, não é o que é dito, porque o que é dito a gente resolve, a gente elabora, a gente briga, a gente grita. Eu sou uma pessoa que gosto da fricção, eu acho que as pessoas, a fricção permite que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente debata, que a gente discuta. O que não é dito me assusta muito mais. Então, se a gente puder pensar nos não ditos, uma sociedade de tantos não ditos, né, eu acho que pode ser legal. Mas, enfim, não sei, é muito pretensioso dizer o que o livro tem que fazer, né, mas eu acho que sim, ele fala muito do aspecto psicológico dessa mulher e, inevitavelmente, a gente acaba pensando nos nossos também. Flávio, você disse que levou 2 anos para escrever o livro, mas a partir de que momento você resolveu transformá-lo num romance? Porque você tinha uma história na mão, né, como sempre um bom jornalista faz, né, tem uma história na mão, e por que você resolveu, então, transformar essa história num romance e não, sei lá, numa coisa real e acabou fazendo uma ficção? Por que você preferiu romancear esse caso? Ele parte de uma história absolutamente inventada, né? Então, desde de sempre essa mulher foi algo, essa voz narrativa surge com a vontade de construir, de contar a sua história. E aí eu fui, tal qual o leitor vai fazer também, eu fui escutando, né? Eu fui escutando e entendendo para onde ela queria ir. Mas ela poderia ter virado uma peça de teatro, ela poderia ter virado um livro, poderia ter virado um conto, né? Que seria um trabalho de menos fôlego, de mais curto, né? Mas eu fui deixando essa voz falar, né? Até que teve um momento que eu tive que falar para ela também parar de falar, porque senão ela ia estar falando até agora, nunca mais ia parar de falar. Mas tem um momento que a gente tem que cabe ao escritor tomar a rédea disso, né? Então, quer dizer, organizar isso. E isso eu fiz mais ou menos na metade do livro, porque aí começaram a surgir muitos personagens, muitos nomes, e ela pode ser desorganizada, né? A personagem, dentro da forma como ela se organiza ou se desorganiza, ela pode ser o que ela quiser, mas eu não posso, né? Ela pode pirar, eu não posso pirar como autor. Então, eu precisei em algum momento dar conta de organizar essa narrativa, porque ela precisa fazer sentido para quem está lendo, ainda que trate do não sentido dessa mulher. Mas
E quando eu comecei a produzir, tinha 1/3 do trabalho produzido, eu não tinha a menor ideia para onde isso iria, muito menos que viraria um romance, e se iria para algum lugar, né, Germano? Porque também, às vezes, as histórias deixam de fazer sentido. Quer dizer, eu poderia sentar um dia na frente do computador e nunca mais encontrar essa voz narrativa e não conseguir entender para onde essa coisa iria. Então, até porque foi meu primeiro romance, então eu não conhecia esse processo, tudo foi muito inédito. Eu fui inaugurando esses espaços de mim e aprendendo na produção disso. Mas aí, quando eu já estava com 1/3 do trabalho, pouco, na verdade, eu resolvi escrevê-lo no PROAC, que é um programa de fomento do governo do estado de São Paulo para a área da cultura, tem para teatro, literatura, diversas áreas, é um fomento importante, principalmente porque é isso, né, faz com que esses projetos saiam do papel, ganhem vida. E aí eu, de maneira muito despretensiosa, escrevi. E eu fui contemplada, e aí eu fui obrigado a terminar, né, eu falei: "Agora vai ter que sair, porque, vai ter que ir para algum lugar". Então eu olhei pra essa mulher, para o papel e falei: "Agora a gente vai ter que ir juntas para algum lugar, você vai ter que chegar em algum lugar". Mas ele foi se construindo mesmo, ele foi se mostrando, né, eu acho que de alguma maneira essa voz foi me guiando para também entender, dentro do que ela estava me contando, o que poderia ser em termos de formato, o que faria sentido, e aí eu entendi que caminharia realmente para um romance. Eh e acho que a gente chegou nisso por conta mais do que ela queria contar e da forma, do que de um projeto meu, né. Eu fui organizar isso depois, a verdade é essa. Maravilha. Flávia Braz, muitíssimo obrigada por essa conversa, Obrigado a que acho que vocês. levou a gente a pensar sobre memória, sobre linguagem, sobre responsabilidade do escritor também. A gente espera que o livro siga reunindo aí leitores e estimulando debates necessários e que o prêmio venha. Parabéns, muito obrigada, viu? Muito obrigada por esse espaço, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, e que legal que vocês abrem esse espaço para a gente falar de literatura, de arte, de cultura. Parabéns, vida longa para esse canal de vocês, acompanho, vou Obrigada. continuar acompanhando. Obrigada por esse espaço. Obrigado, Flávia. Muitíssimo obrigada, Flávia. Bom, gente, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, é muito simples. É só acessar o nosso perfil nas redes sociais ou aqui na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Germano, muitíssimo obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana aqui no BCTV. Eu que agradeço a sua participação aqui, envolvimento no BCTV. E agora sim, sextou, né? Agora sextou. Então vamos ter um bom fim de semana para todos. Obrigado também pela audiência e até segunda-feira. Exatamente. Eu quero agradecer a você que acompanhou a gente ao longo dessa jornada. A gente se encontra na segunda-feira com muitas outras notícias, análises e entrevistas. Eu te espero, hein? Brasil Confidencial. Um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.